Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia, que é o 19, de fevereiro de 2023. Graças a Deus estamos aqui, firmes, em perseverança, vigilância, oração, meditação, obediência, à palavra, honra, ao Senhor Jesus e ao Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há, Amém, graças a Deus. Honra a igreja, também, honrar a igreja, que é a congregação, dos santos, levantada pelo Senhor Jesus ali no madeiro, quando ele derramou ali o seu sangue precioso. E amém, Vamos continuar aí, com a nossa pequena história, das religiões, do cristianismo. Estamos vendo aqui alguns acontecimentos, principalmente com o catolicismo romano, entre os anos de 1789 até mais ou menos 1914, certo? Então nós vimos ontem que que lá na Inglaterra, os católicos tiveram acesso lá aos cargos, de governo, por volta do ano de 1829, por aí assim, certo? Então nós estamos vendo aí que as lutas e as guerras, elas são, quase sempre, motivadas pelas religiões. Então os católicos lá da Inglaterra, pelas suas pressões, e pelo passado deles, que tiveram um rei lá católico, então eles tiveram acesso ao direito de voto, e de ocupar cargos públicos em 1829. Mas em 1869 aconteceu uma coisa que lá na Irlanda, lá na Irlanda eles não quiseram mais seguir a igreja anglicana, Preferiram seguir o Papa, Nós sabemos disso, que tem lá essa confusão religiosa lá entre protestantes e católicos, Então isso aconteceu no ano de 1869, que a igreja anglicana foi declarada, não oficial lá na Irlanda. Bom, e por conta disso, por conta da volta, do papado, da força do Papa e do catolicismo romano, então as reações, as ações e as reações de ambos os lados aconteciam, Então o que aconteceu? O dízimo e as ofertas foram abolidos, lá na Prússia, na França e na Áustria, certo? Que era uma coisa que era exigida pelas religiões, principalmente as protestantes hoje em dia. Aí em 1845 aconteceu na Inglaterra um movimento de pessoas, que voltaram a ser membros da Igreja Romana. Olha aí, restaurando os seus dogmas, os seus ensinos, e a sua organização, bispo e tal, Aí o Papa da época, o que aconteceu? Ele aproveitou esses ventos favoráveis, e decretou um monte de coisa, Ele decretou o dogma da Imaculada Conceição de Maria, em 1854. Em 1864, ele condenou, a filosofia do idealismo, que tendia para o panteísmo, Panteísmo é o quê? Tudo é Deus, Pan significa tudo, Todos são deuses. Condenou ainda a tolerância religiosa, a separação entre igreja e Estado, olha aí, Condenou o socialismo,
as sociedades bíblicas, as escolas, né, seculares, o casamento civil, a crítica bíblica. Então tudo isso aí foi condenado pelo Papa, né? Aproveitou lá os ventos, né, favoráveis e condenou todas essas coisas aí, né? Em 1863 foi decretado um dogma. O dogma é o quê? É uma lei, né, que o Papa decreta e que ele diz que é uma verdade absoluta. É uma revelação que ele recebeu, né, de Deus ou do Senhor Jesus. E aí isso aí é uma lei eterna, ela é uma lei irrevogável. Então, em 1863, ele decretou o dogma da salvação através da Igreja Católica Romana. E só, né? Exclusivismo, né? Chama isso aí. E somente através dela. Né? Também foi decretada a infalibilidade do Papa. Eles já vinham com esses dogmas, só que não havia o decreto, né? Então agora ele está decretando, né? Certo? Infalibilidade do Papa em questões da moral, né, e da fé. Ele é infalível, né? Segundo eles, né? Em 1870, né, houve lá o Concílio Vaticano I, né? Convocou esse concílio. E aí, o que aconteceu? A restauração do poder papal fez aparecer reações, é claro, né? Então ele, depois que ele decretou, né, pelo Concílio Vaticano I, né, todas essas coisas, em 1870, aí houve as reações, né, conforme nós estamos vendo aí de ambos os lados, né? Quando um faz uma coisa, o outro reage. Então vamos ver qual foi a reação aqui. Aí lá na Itália, o que aconteceu? Um novo governo, né, fez o quê? Voltou a expropriar o catolicismo romano, né? Voltou a expropriar o Papa, né? Conforme nós vimos aí, né? E então ele fez a expropriação das propriedades do papado, né? Expropriou tudo, tomou, né? E conservou apenas o Vaticano, né? Até os dias de hoje, né? Lá nos anos de 1870. E lá na Alemanha, o que aconteceu? A Alemanha expulsou os jesuítas, né? Promulgou leis contrárias, né, aos dogmas papais, certo? Em 1905, o que aconteceu? A França expropriou todas as propriedades do catolicismo romano, da Igreja Romana, em favor do Estado, né? O Estado foi lá e tomou tudo que eles tinham. E esse Estado ele não reconheceu a religião como oficial, né? A reação da Igreja Romana, então a reação de ambos os lados, foi o quê? Foi a publicação de encíclicas, né? Cartas, né, papais, cartas à humanidade, né? Porque o Papa se julga representante do Senhor Jesus, né? Aqui na Terra, né? E do próprio Deus, né? Criador dos céus e da terra. 1891, ele publicou uma encíclica, né? Que defendeu a formação de associações católicas, né? Para atuar nas questões sociais, econômicas e de beneficências, né? Benefícios, né? E aí, então ele publicou essa encíclica, né? Defendendo aí essa formação das associações. Também defendendo a propriedade privada, né? Defendendo a existência de classes sociais, né? Defendendo a criação de sindicatos, né? Que o Estado devia promover salários dignos e diminuir as injustiças contra os trabalhadores, né? Em 1891.
A reação foi essa porque o Estado estava voltando a oprimir, né, as religiões. Vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, né? Paz seja com todos nós.